Olá, você sabia que este mês de abril ele é conhecido como o mês da conscientização para a conservação dos recursos naturais? No dia 15 foi comemorado o Dia Nacional da Conservação do Solo e no dia 22 foi comemorado o Dia Mundial do Planeta Terra, da Mãe Terra. Assista esse vídeo até o final e você vai ficar sabendo de muitas e outras informações muito importantes para que nós possamos conservar aquilo que nós temos de fundamental para a existência de nossa vida. Eu sou Joab Santos, o mentor da Horta Orgânica. De acordo com a FAO, que é uma organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela relata que 33% do solo de todo o planeta está em degradação. Isso significa o quê? Que os solos estão ficando cada vez mais pobres, empobrecidos do ponto de vista da fertilidade, perdendo a fertilidade, perdendo também minerais que seriam interessantes para o bom desenvolvimento da planta, para poder atingirmos boas produtividades, para que tenhamos aí excelentes colheitas, grande produtividade e uma disposição desses produtos no supermercado, nas prateleiras, com uma facilidade maior para serem encontrados. Precisamos ganhar a consciência que estamos vivendo no planeta Terra, estamos nos beneficiando da água, da luz, e este nosso solo ele é constituído, como bem sabemos, da parte química, que são os minerais, a parte física, que são a areia, a silt, a argila, e também a parte biológica, que é a parte viva desse solo, que também é indispensável para o bom funcionamento das suas atribuições, que são as bactérias, os fungos, os micro-organismos de maneira geral. No momento que nós passamos a conhecer melhor estes elementos que nos dão a capacidade de vivermos nesse planeta Terra, nós temos sim que ganhar uma certa consciência e saber que muitos recursos não são renováveis, muitos recursos são realmente esgotáveis. Falando em alimentação, é uma coisa que a gente precisa realmente para a existência de nossa vida, para que realmente a gente venha a viver com saúde. Ou seja, no momento em que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir para a cozinha para tomarmos aquele delicioso café da manhã. Esses alimentos no Brasil eles são produzidos em dois grandes níveis. Existem dois grandes subsistemas, como por exemplo, existe aquele sistema tradicional, o convencional, onde o agricultor utiliza práticas utilizando defensivos agrícolas, adubo químico, que só trazem, na realidade, complicações, contaminações ao meio ambiente, principalmente quando ele é utilizado de forma indiscriminada, ou seja, fica mais sério ainda as consequências. E o outro sistema de produção que respeita o meio ambiente, que realmente valoriza a água, valoriza os animais, valoriza o solo, que é o sistema de produção orgânico. No sistema orgânico de produção é utilizado produtos de origem animal ou vegetal, mas que são encontrados facilmente de forma natural, onde é utilizado biofertilizante. Os biofertilizantes, além de repelir o inseto, ele também fertiliza a planta. É utilizado também os estercos de animais, torta de mamona, farinha de osso. É utilizado também práticas que incentivam também o crescimento populacional do inimigo natural. O que é isso, inimigo natural? É aquele inseto que mata, que danifica, que preda o inseto praga, e o inseto praga é aquele que realmente vai causar danos à sua planta, ao seu plantio, como por exemplo, cochonilha, pulgão, cigarrinha, lesma, caracóis, dentre outros. A produção de alimentos no sistema orgânico, como eu já falei, ele é um sistema responsável. Por quê? Porque além dele gerar riqueza, além dele gerar renda a quem produz, ao produtor, ele não degrada o meio ambiente, não contamina os lençóis freáticos e ele também não contamina o solo, que é o meio de produção, podemos assim dizer, importantíssimo para que a planta venha se desenvolver. É muito importante, quando você for no supermercado, sempre procurar, de preferência de ir lá na prateleira, e procurar por alimentos
principalmente por frutas e hortaliças que são produzidas de forma natural, ou seja, que são produzidas em um sistema orgânico. Com isso, a sua atitude vai valorizar quem produz organicamente, vai valorizar também o pequeno agricultor ou o médio agricultor também, e vai favorecer também a um aquecimento no mercado, ou seja, vai ter mais pessoas com certeza interessadas em produzir um alimento de qualidade para que você encontre também com facilidade. Agora, se você quer investir, empreender com hortaliças orgânicas, eu estou aqui para favorecer essas informações, o conhecimento para que você possa iniciar, seja a sua média produção, a sua pequena produção, seja até mesmo em um pequeno espaço. Sabia que é possível? Como, por exemplo, podemos estar produzindo em canteiro suspenso, podemos estar produzindo em vasos, mesmo na varanda do seu apartamento. Não é bacana? Agora, se a sua área é um pouco maior, é um sítio, é um pomar, melhor ainda. Por quê? Porque você vai conseguir escalonar, você vai conseguir obter uma renda muito bacana, porque satisfatoriamente vai estar contemplando aí as necessidades da sua família. Saúde e qualidade de vida só existe em sistema de produção orgânico. Cuide melhor da sua saúde, aumente sua imunidade, previna doenças e vamos continuar cuidando do nosso planeta, cuidando melhor da nossa água, cuidando melhor do nosso solo. E até o próximo!